Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Atualiza Universo. Eu sou Alessandra Assis, psicóloga, comunicadora, palestrante e idealizadora desse podcast que traz inúmeros insights para uma jornada mais significativa e transformadora em sua vida. Você tem filhos pequenos? Você tem aí criança, tem adolescente? Quais estão sendo os seus desafios para educar uma criança hoje? Seus filhos apresentam alguns problemas emocionais, problemas comportamentais? Como é que está? Está usando a psicologia positiva, a disciplina positiva para educar seus filhos? Está perdido aí entre o sim e o não? Não consegue identificar quando o seu filho, de repente, tem ou não uma possível depressão? Seu filho sofre de ansiedade? Quem não sofre de ansiedade hoje em dia? Gente, esse assunto é muito importante. Você, pai, mãe de criança e adolescente, precisa conhecer o que o meu convidado tem para dizer. E meu convidado de hoje é um psiquiatra muito renomado, Dr. Miguel Ângelo Boarati. Ele é jogador de vôlei também, sabia? Porque é super importante você ter um hobby. Casado, médico psiquiatra, especialista na infância e na adolescência, e ele veio aqui nos contar hoje inúmeras situações que podem intervir e ajudar o seu filho, a sua filha aí que apresenta algum problema. O nosso tema de hoje vai ser transtorno de humor na infância e na adolescência. Vem com a gente que tem muito conteúdo bom por aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, doutor Miguel? Obrigada por aceitar esse convite de trazer esse conteúdo aí tão importante para nós, né? Uma referência. Olha só o livro do doutor Miguel, gente. Transtornos do humor na infância e na adolescência. Como que você chegou aí nessa questão de vou estudar psiquiatria e vou me especializar em criança e adolescente? Teve algum problema com algum sobrinho? Não. Na época eu não tinha nenhum sobrinho, nenhuma sobrinha, na verdade. Eu só tenho sobrinhas. Aliás, tenho sobrinhos por parte do marido. Tá. E o que acontece? A infância e a adolescência sempre foi um desafio para mim, sempre foi uma coisa que... Eu achei um momento difícil da minha vida. A infância foi um momento tenso, dificuldade de fazer amigos. Eu sempre fui bom aluno, mas eu era muito tímido. E na adolescência dei uma desabrochada, fiz amizades. Então, eu sempre gostei dessa fase da vida, de entender que cuidar desse período é você cuidar de um adulto que vai depois cuidar de novas crianças. Essa coisa da timidez na infância sofre muito, né? Sofre demais, porque você se projeta nos outros que consegue se socializar, você acha que você que tem um problema, e, na verdade, as pessoas são diferentes. Uhum. Tem pessoas que são extrovertidas, pessoas que são introvertidas, tem pessoas que são mais impulsivas. É um jeito de ser que não é necessariamente ruim. O que torna ruim é o sofrimento que está por trás daquele comportamento. Então, se a criança é muito tímida, tem dificuldade de socializar e com isso não faz amigos, daí se torna um problema. Uhum. E com certeza. E tem como a gente resolver, né? Uhum. Muitas vezes trabalhando a autoestima dessa criança, a autoconfiança, indo para um processo de terapia, Exato. trabalhando ali pequenos desafios diários, né? Para ela conseguir se sentir mais inserida no grupo. É a criança se aceitar, se gostar. Eu acho que no momento que ela começa a entender que ela é daquele jeito e que tudo bem ela ser tímida, que tudo bem ela não ser a popular, porque ela nem daria conta, né? Porque ser popular também é difícil. É difícil. Você tem que lidar com muitas demandas que tem que estar na tua natureza. É que nem você querer que uma criança que não tem habilidade para jogar futebol seja escalada como titular de um jogo. Ela vai sofrer, ela não vai conseguir fazer e não vai nem sentir prazer com aquela atividade. Então, fazer amizade, cada um tem que ser de um jeito. Toda criança precisa ter amigos, mas não precisa ser o popular da escola. Se ela tiver 2, 3 ali, né? Às vezes já ajuda exato, bastante, exato. né? O suporte de apoio, a importância de se sentir inserido. Exato. Né? O problema é que quando a criança, por exemplo, uma criança tímida, ela é mais propensa a se deprimir porque ela começa a desenvolver crenças relacionadas à sua autopercepção que são negativas. Então, ninguém gosta dela, ela não é legal. Ela vai se fechando cada vez mais. Exatamente. E aí, quando ela deprime, sim, aí você precisa intervir. Não é uma questão... E quais são os sinais que um pai, uma mãe pode identificar da diferença de uma criança que está triste para uma criança ou um adolescente que está deprimindo ou deprimido já? Então, uma criança que está triste tem uma razão. Então, ela fica triste porque perdeu o cachorro, porque a viagem para a praia frustrou. Então, ela está frustrada, então ela tem uma reação de tristeza. Tristeza é uma emoção normal relacionada a uma situação ruim, que passa.
Uma criança deprimida, não. Uma criança deprimida, às vezes, nem está triste. Ela está apática, ela está irritada, ela não tem motivação para fazer as coisas, ela não tem sensação de prazer. E isso perdura por pelo menos 2 semanas. E vai acumulando uma série de perdas. A criança vai se isolando, a criança vai construindo uma ideia negativa sobre si. E aí depende, dentro da intensidade desses sintomas, você vai ter a gravidade. Então, você tem sintomas depressivos que são leves, que pode passar despercebido para os pais, para os professores, e aqueles mais severos, onde a criança se isola, a criança começa a construir visões negativas sobre si, começa a falar, inclusive, em morrer. Né? Uma criança que começa a falar em morrer é uma coisa que é preocupante. Uma criança começa a ir mal na escola, então era um bom aluno, e de repente caiu as notas, não está apático. Mudou a alimentação, mudou o Mudou a sono. alimentação, começa a alterar o sono. Então, o sono é um aspecto muito importante para ser observado. Então, você vai ver que é aquela criança que dorme e não descansa, ou dorme muito pouco, ou demora para dormir, ou fica... E o dormir, muitas vezes, pode ser uma fuga também, né? Sim, sim. Às vezes bagunça todo o ritmo. Os critérios para a depressão, eles são os mesmos na infância, adolescência e adulto, mas em cada fase da vida, você vai ver de uma forma diferente. A irritabilidade ela é mais comum na infância e na adolescência, né? Sim, sim. O sintoma irritabilidade, inclusive, é um dos critérios que a gente busca com bastante ativo. Então, é uma irritabilidade que está relacionada a uma sensação de mal-estar psíquico. Então, a criança não descreve claramente que ela está irritada, mas ela reage de forma irritadiça com tudo, não quer fazer nada, não quer fazer a lição. Então, às vezes, os pais falam, é teimosia, é birra, e, na verdade, ela está desregulada. É uma criança que realmente aí sofre. que mora o perigo, né, doutor? Porque se os pais observarem desta forma, podem negligenciar, de repente, uma Mas isso é muito frequente. Então, um episódio depressivo mais grave, ele realmente fica muito marcado, porque a criança muda o padrão dela. Agora, quando você pega uma depressão subsindrômica, que é quando você tem sintomas que não fecham critérios para um episódio, você vai ter uma mudança de humor, mas que confunde muito com uma criança mal-humorada, uma criança que está passando por um mau momento, mas ela não tem uma justificativa para estar daquele jeito. Não tanto, nem por tanto tempo. E quais são os principais transtornos de humor na infância e na adolescência? Então, a gente tem basicamente 3 transtornos diferentes. Então, tem os transtornos unipolares ou depressivos, e dentro dele a gente tem o transtorno depressivo maior, transtorno depressivo persistente, e o transtorno disruptivo da desregulação do humor, e o transtorno bipolar. Eu falo 3 por quê? Porque o transtorno disruptivo da desregulação do humor, ele está dentro dos transtornos depressivos, mas ele está mais caracterizado por uma irritabilidade, uma reatividade intensa, as frustrações. Então, é aquela criança cronicamente irritada, que com qualquer motivo e frequentemente explode, tem reação de raiva na escola, em casa, reage mal às frustrações. O deprimido costuma ficar mais triste, mais apático, mais anedônico. A anedonia é aquela dificuldade de sentir prazer, né? Incapacidade. E o bipolar, que é uma doença bem mais rara e bem mais grave, a criança vai apresentar alterações muito graves de humor, indo para baixo, né? Com a depressão bem grave, e períodos em que ela fica mais agitada, eufórica, falante, ela perde a noção de crítica, né? Do que é adequado ou não. Mas o transtorno bipolar é bem mais raro de acontecer. Então, é difícil de você fazer o diagnóstico se você não é especialista. Mas é um dos diagnósticos, acho que mais difícil da bipolaridade, né? Porque acaba... muitas vezes, alguns pacientes acabam sendo errado o diagnóstico, acabam dando lítio como medicação, Sim. E às vezes não é bipolar, e aí piora o quadro. Exatamente. O transtorno bipolar tem alguns critérios bem estabelecidos. Às vezes você não vai ver com muita clareza, mas o que a gente procura verificar é na história familiar. Normalmente, crianças bipolares têm familiares de primeiro grau que são bipolares. Ou o pai, ou a mãe, ou um tio, às vezes um irmão. O que a gente muitas vezes vê na infância, principalmente na infância, é o quadro de risco. É aquela depressão muito grave que você precisa ter atenção se ela... Por exemplo, uma criança que está deprimida com 5, 6 anos de idade, uma depressão precoce, que fala de morrer, que fica letárgica, né, que não sai da cama, que se isola, e que você pensa, bom, está deprimido, vou entrar com antidepressivo, mas tem uma mãe bipolar. Opa, toma cuidado. Porque... A importância da anamnese bem feita. Exatamente, aí, né? Porque uma criança de risco pelo transtorno bipolar, você pode abrir um quadro de mania, né, ou hipomania, ao entrar com antidepressivo. Então, é um tratamento que precisa ser feito com muito critério.
Mas acho que os pais devem ficar bem perdidos de quando levar o filho ao psiquiatra. E quando você fala, né? Eu sou psicóloga há 30 anos, então quando você encaminha, e eu não atendo mais criança e adolescente já faz uns 15 anos, mas quando eu encaminhava, é um baque muito grande para o pai e para a mãe. Aí você diz, ai, psiquiatra, eles se Já vai assustam medicar, muito, né? né? Eu acho que uma das coisas Existem que... os medos, né? Do tabu em relação à medicação. Exatamente. Eu acho que a primeira coisa que precisa ser desmistificada é que o papel do psiquiatra não é para medicar. Ai, nossa. Caiu. O papel do psiquiatra não é medicar propriamente. Medicação é um dos tratamentos, mas muitas vezes você vai avaliar e direcionar o tratamento. Definir, por exemplo, essa criança precisa de organização na rotina, organização do sono, terapia familiar, atendimento psicopedagógico, porque quando você faz uma avaliação, você não pode olhar só para queixa que os pais trazem. Meu filho está mais irritado. Essa irritação pode ser sintoma de um TEA, por exemplo, transtorno do espectro autista, pode ser um TOD, e pode ser um transtorno de humor. Então, o psiquiatra ele vai fazer uma avaliação clínica, definir um diagnóstico e estabelecer um tratamento. Então, na minha opinião, não é porque eu sou psiquiatra, mas eu acho que toda criança teria que passar por uma avaliação clínica bem feita para definir se há a possibilidade de um ou mais diagnósticos, porque uma coisa que é muito frequente na infância é você ter comorbidades. Acho que na infância e na vida adulta, viu, doutor? É que na infância é mais frequente, porque você está se desenvolvendo. Então, às vezes, os sintomas de um quadro estão muito pouco claros e o de outro está mais evidente. E aí você fica na dúvida, é esse ou aquele diagnóstico? Às vezes tem os dois. É que no adulto a doença já está mais estabelecida. Então, por exemplo, o transtorno bipolar na vida adulta já está bem estabelecido, com as fases, com os episódios, com as características. Na infância e na adolescência, às vezes não. Às vezes você tem quadros mais inespecíficos. Daí a importância dos pais observarem, né? Porque transtornos, eles podem começar ali na infância, com mudanças de comportamento, questões emocionais, e ir se desenvolvendo para chegar num transtorno. Exatamente. E quais são os sinais que os pais devem observar? Então, mudança de humor. A criança tinha um padrão de humor e ela muda. Ela ficou mais triste, mais irritada, mais isolada. O comportamento também muda, ela ficou mais lentificada, está dormindo mal. Então, mudanças no humor e na atividade. A gente fala que o transtorno de humor é uma alteração do humor e do biorritmo, né, que envolve sono, apetite, libido e também alterações cognitivas. A criança, o adolescente, ou mesmo o adulto que deprime, ele fica com dificuldades, por exemplo, de raciocínio, de memória, de atenção. Às vezes confunde, inclusive, com TDAH. Uma criança com TDAH ela tem um déficit atencional que é contínuo. Uma criança que está deprimida também tem um déficit de atenção, mas que é dentro de um episódio depressivo. O episódio depressivo maior fica mais claro, né? Isso. E a gente tem a depressão persistente, ou distimia, que é uma depressão mais leve. Eu ia perguntar da distimia. Exatamente, é uma depressão mais leve. Tem os mesmos sintomas, você não vai ver, por exemplo, ideação suicida na distimia, mas você vai ver um mau humor, uma irritabilidade mais leve, porém ela é tão crônica, tão prolongada. Humor depressivo, né? Não aconteceu nada e está assim todos os dias. É aquele mal-humorado, a gente fala que é o famoso mal-humorado. O limão, né? Está sempre azedo. O problema é que na criança, esse tempo de... Porque no adulto você precisa ter 2 anos para definir um quadro de distimia. Na criança e no adolescente, 1 ano já é o suficiente. Mas 1 ano na vida de uma criança impacta muito mais do que 2 anos na vida de um adulto, em termos de prejuízo. É 1 ano da vida perdido, é 1 ano que ela vai deixar de viver experiências, de aprender coisas, de se desenvolver adequadamente. E esse impacto, às vezes, você não consegue reverter depois se você não faz o tratamento adequado. E para distimia, tudo é sempre medicamentoso o tratamento? Não. Aí terapia cognitivo-comportamental? Na criança, a grande maioria dos quadros leves e moderados vão responder muito bem às intervenções psicoterápicas e psicossociais. Quando a gente fala de psicossocial, é envolver a família, orientação de pais, trabalho na escola. Psicoterapia pode ser psicoterapia de orientação analítica, psicoterapia cognitivo-comportamental, que são as mais estudadas, psicoterapia interpessoal. E a gente tem hoje as outras abordagens dentro da TCC, por exemplo, a DBT, né, que é a terapia dialética, o mindfulness. Agora a gente tem o MDR, que está mostrando um resultado bem interessante, falando sobre as crianças vítimas de trauma. Porque a gente ainda não falou, mas a grande causa das depressões ela é multifatorial, mas as situações de violência, de abuso, negligência na primeira infância é um fator de risco muito importante. Então, às vezes, por que uma criança pequena deprime?
muitas vezes ela já carrega, além dos fatores de risco, Igual 6 anos. Você falou que 6 anos a criança com depressão e pensando em em se morrer. matar. Mas vamos pensar numa criança que tem uma mãe com depressão, que não teve cuidado materno, que não conseguiu ter relações, enquanto ela estava na primeira infância, relações de apego, apego seguro, que é muito importante para o desenvolvimento emocional. Essa criança entra na escola, ela não tem habilidade social, ela não aprendeu a se autorregular. É uma criança que tem Com uma risco grande chance, né? Com uma de deprimir. predisposição muito grande de deprimir. Exatamente. Tem fatores biológicos e fatores emocionais e E ambientais. ambientais. Complicado, né? Então, aquela pessoa, o adulto, que sabe que já tem esse histórico familiar, tem que ficar com a atenção redobrada, porque tem Sim, muitas questões genéticas aí. exatamente. Tem as questões genéticas e quando dentro do ambiente Emocionais, elas acabam ambientais, contribuindo. traumas, situações que viu, ouviu e sentiu aí na primeira infância, tudo isso pode ocasionar, né? Com certeza, violência, abuso sexual. Então, todas as situações de violência, elas acabam trazendo um maior risco para o indivíduo deprimir ao longo da vida. E quanto mais cedo o indivíduo tem o primeiro episódio, na infância ou na adolescência, maiores são as chances dela ter outros episódios ao longo da vida. E cada episódio sempre vai ser mais grave. Então, ter depressão mais cedo, não necessariamente o episódio vai ser grave, mas ter mais cedo aumenta a chance de você De ter... depressão recorrente. Exatamente. Por isso que a gente sempre fala, pacientes adultos com depressões refratárias, grande chance de ter começado mais cedo. Dificilmente um indivíduo chega na vida adulta, 30, 40 anos, tem o primeiro episódio e já é grave e refratário. Não, normalmente ele já teve Entendi. episódios E anteriores. foi negligenciado por ele ou Ou pela maltratado, família. né? Ou tratado parcialmente, porque às vezes a gente acha que melhorou os sintomas, está tudo bem. Às vezes você deixa sintoma residual, por exemplo, alteração do sono, queixa cognitiva, dificuldades emocionais, e isso aumenta o risco para um segundo episódio. E os sinais de alerta, então, são esse isolamento, mudança no comportamento, mudança no apetite. Mudança no humor, mudança no padrão de sono, dificuldade cognitiva, a criança conseguir ir bem na escola, conseguir memorizar os fatos, né, os cálculos, e começa a ir mal, começa a não conseguir estudar, começa a não conseguir se concentrar, tomar decisões. E quais são, assim, as formas da gente ajudar esses pais hoje? Eu tenho ouvido falar bastante sobre a questão de parentalidade, eles buscando bastante, alguns pais, né? Buscando isso, esse suporte nas redes sociais, seguindo pessoas que trabalham com a parentalidade. Qual a importância? Eu vejo como sendo extremamente importante, né? Como terapeuta familiar e tudo mais, mas qual a grande importância para esses pais, por exemplo, quando o paciente já está com diagnóstico e tudo mais, desse pai, mãe, estar envolvido nesse processo todo? Criar um filho é um desafio, né? Grande. Você sabe como vai começar, mas não sabe como é que vai terminar, como é que ele vai chegar na vida adulta. E quando a criança adoece psiquicamente, uma das coisas que surge com os pais é a culpa. Sim. Se tiver fator genético, então é por minha causa que ele é desse jeito. Então, a necessidade dos pais buscarem esse tipo de orientação, de entender o padrão parental, como que eles estão educando esse filho, se eles estão sendo muito permissivos, negligentes, autoritários, que tipo de forma que eles vão manejar situações, ou seja, qual que é o padrão de parentalidade que esse pai tem, e principalmente que não existe culpa, existe responsabilidade, ou seja, se eu estou tendo um filho que adoeceu, o que eu preciso fazer? Então, trabalhar a culpa e receber as orientações para conseguir agir de uma forma mais assertiva, mais adequada, com suporte, inclusive para si, né? Porque não é infrequente que a criança deprima logo depois que a mãe sai de um episódio depressivo e melhora. Então, às vezes, ela foi se segurando e a hora que a mãe dá uma melhorada é que a criança pode adoecer, né? Então, é importante que esse pai, essa mãe receba ajuda, que a gente consiga alinhar esse casal parental. A gente fala muito da necessidade deles funcionarem como um bloco. São pessoas diferentes que cuidam de uma criança ou de várias crianças e que precisam ter um denominador comum. Mesmo que eles tenham divergências como casal, eles precisam, como pais, terem eu não concordo de agir desse jeito. Tá, mas parece ser o melhor jeito. Então, vamos Que é essa orientação que eles vão Exatamente. receber para eles seguirem. Tem que ficar PhD também, né? Tem que estudar muito sobre o tema, porque muitas vezes, quando a gente fala assim, tem uma questão genética e tal, às vezes até aquele próprio pai ou a própria mãe não tinha conhecimento. Hoje a gente vê, por exemplo, casos de TEA, onde você tem o filho com TEA e, de repente, aí você se descobre um adulto, puxa,
né, vai fazer um diagnóstico e fala, pô, sou TEA, não sabia, né? Porque às vezes é mais leve e tal. É mais leve e a forma de ver o fenômeno mudou bastante. A gente está num outro mundo. Não dá para comparar a sociedade de 1980 com a sociedade de hoje, com a quantidade de informações que a gente tem. Então, tudo evoluiu muito rápido. Então, hoje, dar conta de viver com tanta coisa faz com que muitas vezes... Eu gosto de comparar muito com outras doenças orgânicas, como, por exemplo, a obesidade. Você não tinha tantas crianças obesas no passado. Por quê? O fator genético estava lá, mas você tinha um outro estilo de vida, você não tinha acesso a alimentos calóricos processados e as crianças faziam atividade física. Mudou um padrão comportamental, alimentar, atividade física, você teve um aumento. A genética é a mesma. A mesma coisa acontece com a depressão, a mesma coisa acontece com o TDAH. Você teve uma mudança no padrão social de funcionar da sociedade, da escola. Obviamente, alguns sintomas vão ficar mais evidentes. Mesma coisa acontece no TEA. Aquele TEA levinho, que não tinha comportamento estereotipado, mas que não se socializava, ficava lá. Como uma criança tímida, mais quieta. Uma criança ansiosa, mas tudo bem, era um bom aluno, daí entrava na faculdade Passa cedo. despercebido. Passava despercebido, não casava, né? Ah, mas tudo bem, ele ficou para titio, né? E às vezes estava dentro do espectro, trabalhava dentro de uma atividade que é o hiperfoco dele e passaria despercebido. Hoje isso é mais difícil. Por quê? Porque se cobra mais. Você ter a faculdade, você ter, como é que se fala, outras habilidades sociais e ter um... Hoje É um cobrado, mínimo, né? A pessoa se cobra e também é E ela cobrado. se compara, exatamente. Mas então, como é que explica essa grande quantidade de TEA? Então, isso? Está sendo mais comunicado? Porque, assim... A gente teve uma mudança importante de critério diagnóstico no DSM-5 em 2013, que possibilitou que você pegasse os casos mais leves. Então, o aumento não é dos casos graves. O autismo, falando agora do autismo, né? Depois a gente volta para o transtorno de humor. É que, na verdade, é uma curiosidade que todo mundo fala, né? Pergunta, Lê, o que acontece? Aumentou tanto o número de TEA, por exemplo. Tem escolas que antigamente eu diria, há 5, 6 anos atrás, você tinha um TEA por educação. Educação infantil, 2 TEAs, ensino fundamental, 2, ensino médio, 2. Hoje você tem, em média, 2 por sala. Sim. O que é essa mudança toda? Você incorporou eles. Eles ficavam fora. Eu cresci sem ter nenhum neuroatípico, nenhum não tinha. Na verdade, a gente inclusão, né? A gente tinha os TDAHs, né? Aqueles colegas que botavam fogo na sala turma do fundão. Que não recebiam o diagnóstico, né? O que a gente está é muito mais atento às dificuldades que a criança apresenta e dando atenção para essas crianças. Elas não recebiam atenção, elas ficavam pelo caminho. Agora, com relação à depressão, por que aumentou? Teve fatores também ambientais. A gente tem muito mais cobranças, hoje muito mais cedo. As crianças começam a ter demandas muito mais cedo. A gente aprendia inglês na 5ª série, com 12 anos. Hoje a criança já entra numa escola bilíngue. Bilíngue, sem dúvida. Aprendendo inglês, alemão, espanhol. Não, a agenda de executivo, muitas vezes. Um instrumento... Tem criança que dá conta disso, mas isso não é regra. E passou a ser regra. Então, você usa a régua daquele que está indo melhor. E a criança se coloca nisso. Ah, mas o fulano consegue. Tá, mas o fulano é o fulano. Você é o ciclano. Trabalhar cada vez mais a autoestima dessa criança, o autoconceito, o autoamor, a não comparação. Então, a gente vê, né, muitos adultos sofrendo com ansiedade, com autoestima baixa, tudo mais, pelo fator da comparação com o outro, sendo um dos principais. Então, na criança, hoje a gente tem no TikTok aquelas crianças que a gente fala, gente, o que é aquilo? Tem umas crianças... E os pais estimulando, E os pais estimulando cada vez mais. Tem umas crianças que eu falo, meu Deus, essa criança não é criança. Tem um abduzido, tem um adulto aí dentro dela. A gente sempre teve aqueles gêniozinhos, aquela pessoa... Lembra da Shirley Temple, que foi uma menina brilhante lá nos anos 50, 40, né, do cinema? Mas era um elemento. Agora, você deu a câmera na mão de todo mundo. Todo mundo consegue gravar alguém, né? Hoje é muito mais fácil de você... Mas tá cheio de gêniozinho, doutor. Na verdade, está cheio de gente sendo super explorada. Super estimuladas, né? E a gente tem a rede social, que é onde você se compara o tempo todo com todo mundo. Se você não tomar cuidado, você sempre vai achar que você está faltando. Sempre. Sempre.
Só que o adulto consegue gerenciar isso, principalmente se ele tem uma boa autoestima. A autoestima ela é construída, ninguém nasce com autoestima. Sim. A gente nem nasce sabendo que a gente é gente, né? A gente descobre isso no final do primeiro ano de vida, que a gente é alguém diferente do outro, diferente da mãe, separado dos outros corpos, né? Então, o autoconceito, tudo vai sendo construído. Como é que é essa construção a partir de hiperestimulação muito precoce e de comparações o tempo todo? E como que os pais podem diferenciar essa mudança de humor, que é típica das fases da adolescência, né? Adolescente tem aquela mudança de humor, para um transtorno de humor? Quando você está falando de um transtorno, você está falando de algo mais grave e persistente. Isso para qualquer diagnóstico. Então, quando você fala do TDAH, você está falando de um padrão persistente de hiperatividade e impulsividade. Quando você está falando de TOD, você está falando de um padrão persistente de comportamento opositor. Na depressão é a mesma coisa. É um padrão persistente de humor deprimido que tem que durar pelo menos 2 semanas, mas normalmente dura muito mais que isso, aonde o indivíduo fica a maior parte do tempo triste, amargurado, ansioso, irritado, sensível, começa a perder coisas, né? Começa a abrir mão de coisas, de vida social, de interação com os outros, começa a ter perdas acadêmicas, a relação vai se deteriorando. Então, você vai pegando esses critérios diagnósticos e vai investigando. Por isso, você tem que perguntar, você tem prazer, você tem algo que te agrada, aquilo que você gostava de fazer, né? Você falou que eu gosto de jogar vôlei, eu adoro jogar vôlei. Então, Sim. o dia que eu não estiver querendo mais jogar vôlei, é porque eu estou deprimido, porque é uma coisa... Era algo que te dava muito prazer e, de repente, não dá mais. Exatamente. Por isso que o pai e a mãe têm que investigar aquilo que a criança gostava de fazer. Ah, mas ele não gosta de jogar bola, nunca gostou, não vai gostar na depressão, obviamente. Mas é ver o que a criança deixou de fazer. Parou de brincar, começou a ficar mais irritadiça, você pede uma coisa para ela, ela reage de uma forma agressiva. O pai percebe que ela muda. Só que você tem que conhecer os seus filhos. Os pais estão muito ocupados também. Existe muita terceirização do cuidado para a escola, para babá, para E às vezes nem percebe, não né? percebe porque não vê o filho. A pandemia teve várias coisas ruins, mas eu acho que uma das coisas boas é que fez os pais terem que ficar com os filhos mais tempo. Então, eles puderam olhar. Se cruzaram na sala e falaram, quem é você? É um filho adolescente. Prazer, pai. Mas você sabe que a pandemia foi onde teve, pelo menos assim, pelo índice, assim, baseado na minha clínica, tá? No meu parâmetro, onde aumentou muito o número de casos, tanto na minha clínica quanto no colégio, de adolescentes depressivos, porque eles se isolaram demais e dos amigos. E alguns, ao voltarem para o colégio, eles não conseguem... É engraçado, aquele amigo que teve antes da pandemia, de repente não era mais amigos, Nossa. eles tiveram que fazer novos amigos. Às vezes mudaram de escola. Nossa, gente, foi... Olha, eu te juro, eu peguei cada caso de adolescente e aí teve muito processo de depressão sérias mesmo, da E pandemia. alguns estão carregando até hoje. Sim. Nós terminamos a pandemia já faz mais de 2 Sim. anos e até hoje eles sentem a diferença. Sim. É que para o adolescente, 2 anos é muita coisa. Foi muita coisa para eles mesmo. E aí nós temos aquele processo do cutting também, né? Doutor, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque alguns pais nem sabem. Muitas vezes que a criança ou adolescente tem esse hábito, e ele está sempre ali com a manga, está sempre escondendo. O cutting, né, o que é a automutilação não suicida, ele inclusive é feito, tem um grupo de estudo que tenta definir se isso é um diagnóstico ou se isso é um sintoma. Assim como a tristeza, ela é parte de um diagnóstico da depressão e é um sintoma também. Então, a automutilação não suicida, ela tem esse nome por quê? Porque é um processo em que o indivíduo se corta, se machuca, se bate, se queima, é algum tipo de autolesão provocada por alguma finalidade. E ele está muito ligado a alguns diagnósticos. Ele pode aparecer sozinho como um transtorno de controle de impulso, mas ele muitas vezes está associado a quadros de ansiedade, de depressão, de transtorno de personalidade. Então, é importante investigar isso, porque ele é um sinal de gravidade. É como se eu falasse, o indivíduo está doente e está com febre alta. Então, febre alta é um sinal de gravidade daquela gripe, por exemplo, daquela infecção que o indivíduo tem. Então, ter automutilação, se cortar, o que você precisa investigar? Se existe, né? A frequência, a intensidade, o quanto que aquilo provoca sensações prazerosas, porque às vezes se cortar leva a uma sensação de alívio, de um mal-estar. E às vezes também está com uma tristeza profunda por outro motivo, e aí faz aquilo para mudar aliviar, o foco, para aliviar. Né? É como se fosse
marcar no corpo uma dor que está na alma. Eu acho que uma das coisas que eles podem observar é quando está muito calor e mesmo assim na praia ou em outros lugares a pessoa está sempre com blusão, É aquela roupa Normalmente é uma fora de característica, né? propósito, às vezes um excesso de indumentárias, pulseiras, ou aquele machucado que aparece sem razão. Normalmente eles falam, é o gato que me daí você vê um gato não é tão uniforme, tão bonitinho. Outro ponto importante para a gente definir cutting, né, a automutilação, é que isso não é socialmente aceito. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas tatuagem... Não, tatuagem é socialmente aceito. Existem tribos na África que se cortam, né, para produzir aquelas cicatrizes. E depois vira uma tatuagem. Exatamente. Isso não é automutilação. A automutilação não tem a finalidade estética. Não é socialmente aceito. Pelo contrário, por isso que eles escondem até. Exatamente. Porque às vezes as pessoas falam, ele está fazendo isso para chamar atenção. É justamente o contrário. Eles não querem chamar atenção. Eu acho tão séria essa frase, ele está fazendo isso para chamar atenção, porque as pessoas às vezes negligenciam isso, inclusive em ideações suicidas. E acredita que está fazendo para chamar atenção e subestimam. Esses casos que a gente tem, né, tivemos vários, né, em colégios importantes, colégios que são extremamente competitivos. A gente tem várias situações aí de adolescentes que acabam cometendo suicídio, muitos por vítimas de bullying. Então, as pessoas mais velhas falam assim, tinha bullying na minha época, mas não tinha esse nome, ninguém sofria, ninguém se matava por causa disso. Que orientações que a gente pode dar para esses pais? Me preocupa muito, né? Eu tive um caso antes de me formar, no último ano em que eu me formei, de um jovem que se matou, né, acabou se suicidando. E eu trabalhava num colégio e ele tirou uma nota baixa. E, por medo dos pais, ele avisou os amiguinhos da sala que ele iria se jogar. E aí intervimos, né, chamamos os pais não foram, enfim. Delegaram para uma vizinha para ir buscá-lo, autorizaram e tudo mais, mas essa criança acabou, enfim. Então, você já vê que nessa história, como assim você chama os pais e ele manda uma vizinha? Quer dizer, já vê que é uma criança negligenciada. Sim. Não estou querendo Por isso fazer que eu falo que não pode subestimar em hipótese alguma, né? Exatamente. Isso aconteceu há 30 anos atrás, mas, gente, é algo que me marcou bastante, porque além de estar, né, me formando ali, essa situação do tipo, meu Deus, né, era uma nota baixa, a questão da cobrança, aquilo que a gente está dizendo. A pessoa se cobra, tem a cobrança do outro, a falta de diálogo, muitas vezes, na família, a falta de conhecer quem é seu filho, as necessidades do seu filho, a importância de você conhecer a sua criança, o seu filho, os sentimentos, o que aconteceu no dia, de dialogar, né, sobre o dia e tudo mais, o quanto isso, muitas vezes... E, por outro lado, tem outros pais que não negligenciaram, que são presentes e que, ainda assim, escapa e não tem como evitar. Que orientações que a gente pode dar sobre isso? É interessante você falar isso, porque dá a impressão que se todo mundo fizer tudo certinho, isso nunca vai acontecer. Então, e não é verdade, infelizmente, não é né? verdade isso. Mas, assim, quando a gente faz tudo certinho, a gente diminui a chance. É que nem, por exemplo, se você comer tudo, se você não fumar, você aumenta muito, você diminui muito a chance de ter câncer de pulmão. Mas vai ter aquelas pessoas que vão ter câncer de pulmão mesmo não fumando. Então, existem aqueles casos pela gravidade. Na adolescência, principalmente, o autoextermínio, ele acontece muito por uma questão de impulsividade. Às vezes, não é nem por um desejo. Às vezes, numa situação de desespero, não viu saída, como o adolescente ainda não tem o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido, as funções executivas, ele não consegue avaliar risco, consequência, previsão de futuro e controle de impulso. Então, muitas vezes é por conta disso. A gente sempre fala que em cada fase da vida, o autoextermínio ele tem uma característica, um risco, um fator de risco. Na adolescência a impulsividade, a imaturidade emocional, a imaturidade cognitiva, as situações de estresse do adolescente. Diferente, por exemplo, do idoso. Por que o idoso acaba indo a um processo de suicídio? Situações de doença degenerativa, viuvez, aposentadoria, são outras condições. Então, no adolescente é pensar, ele nunca foi adulto, ele nunca amadureceu, ele nunca teve experiências, às vezes, tão difíceis. Às vezes você vai falar, mas só um término de namoro? Para um adolescente pode ser tudo de ruim, né? Ele nunca viveu aquela situação antes. Uhum. E quais são os desafios mais comuns no tratamento de distúrbio
da adolescência, de humor, né, da criança? Quais são os desafios que vocês, psiquiatra, têm? Eu acho Por que o exemplo, primeiro desafio é a gente ter uma equipe que consiga Isso. cuidar, sabe? São Porque poucos, né? a gente não tem serviços adequados, a gente não tem, por exemplo, serviços de psicoterapia adequado. Quando você fala, tem o CAPS, mas o CAPS não é para esses casos. O CAPS é para doenças mentais mais graves. E os casos que são leves precisam de tratamento e você não tem. A ideação suicida não aparece no paciente psicótico somente, no paciente bipolar em fase depressiva. Ele aparece no adolescente que não tem depressão, que às vezes passou por uma situação de frustração amorosa. Então, você precisa ter uma rede de apoio que, infelizmente, a gente não dá conta. Então, o primeiro desafio é você ter aonde recorrer. E trabalhar muito o preconceito, que ainda existe. Está bem melhor, você falou no começo, né, que os pais se assustam. Hoje se assustam menos, mas ainda se assustam. Acham que é muito grave, vai dar remédio. Então, a gente tem que desmistificar um pouco isso. A avaliação médica, a avaliação do psiquiatra infantil é no sentido de verificar o que está de errado. Eu sempre encaminhava como hipótese diagnóstica. Aí eu dizia assim, quando eu atendia criança e adolescente, eu preciso do psiquiatra para bater o martelo. Ele que vai bater o martelo, vai dizer se tem ou não tem, vai dizer qual que é a melhor conduta. E muitas vezes vai descartar, porque a gente estava trabalhando aqui com uma hipótese diagnóstica. Pode ser que não seja nada disso. Exato. Talvez ser uma outra coisa. Então, precisa ir. Depois você decide se vai ter medicação, se vai tomar ou não. Mas primeiro vamos descartar a HD. Exatamente. É ver exatamente o que está acontecendo. Porque às vezes a gente avalia a criança e por isso eu sempre converso com os pais antes e converso com os pais depois. E a boa avaliação clínica, na minha opinião, é passando pelos pais pelo menos 2 vezes no início, para que você conheça quem cuida dessa criança e oriente esses cuidadores, porque muitas vezes eles estão culpados em negação. Você não pode contar, eu sei, por questões éticas, mas eu tenho certeza que tem alguns pais, quando você vai fazer a anamnese, os pais falam, peraí que eu preciso perguntar para a babá, peraí que eu preciso perguntar para a avó, peraí que eu preciso perguntar, porque não sabem, muitas vezes não sabem. Não, às vezes eles trazem a babá junto. É isso. Ou a avó, alguém que cuida. Não é Mas verdade, você sabe gente. que é importante, faz parte da avaliação, identificar que os pais, às vezes, não estão presentes. Eu também não posso falar dos meus pacientes, mas eu posso falar de mim mesma, né? Às vezes, como eu trabalhava muito, às vezes teve uma vez que eu tive que ligar para ex-babá dos meus filhos para perguntar se era isso ou aquilo. Eles adolescentes me indagaram de não sei o quê, e eu não lembrava. Eu falei, peraí que eu vou perguntar para a Tete. Aí liguei para a Tete, que era babá. Tete, aconteceu isso aqui, não sei o que, não sei o que, que eu não lembrava. Não, mas, na verdade, não é para se sentir culpado. A gente não quer que os pais parem a vida para... Cuidar de uma criança exige uma equipe mesmo. Eu tenho, até hoje, uma rede de apoio tremenda para a minha vida funcionar. É que, às vezes, aquela família não consegue ter essa rede de apoio. Faz muita falta. Uma avó adequada, uma babá boa. Né? O que eu acho que precisou mudar muito foi a participação do pai. O pai sempre ficou muito fora. A mãe assumiu o papel do cuidado. Eu acho que com as mudanças na estrutura, hoje você tem 2 pais, 2 mães, hoje quebra-se muito isso. As novas famílias de hoje, né, as novas doutor? famílias. E o pai, mesmo no casal heterossexual, ele está mais presente, ou pelo menos se sente mais... O que eu acho que precisa mudar é um discurso do tipo, a mulher fala, o meu marido me ajuda. Não, o teu marido não ajuda em nada, ele faz o papel dele. A única coisa que um homem nunca vai poder fazer é gestar, parir e amamentar no peito. O resto... mas acho que mudou muito. Inclusive a guarda também, quando tem caso de separação, tem muitos pais fazendo o papel de mãe e pai. Sim, eles querem... Mudou mesmo. Doutor, e quais são os 3 tipos de ansiedade que existem na infância, por exemplo? Na verdade, não são 3, são mais, né? Você tem o transtorno de ansiedade de separação, que é aquele medo... O mais comum, os 3 mais comuns. É o mais comum. Os mais comuns. Ansiedade de separação. Ansiedade de separação é que é aquela ansiedade que a criança desenvolve, um medo exagerado, uma preocupação de se afastar das figuras de referência e que não é compatível com a idade. Então, uma criança de 1 ano tem medo de se afastar da mãe. Uma criança de 7 não deve mais ter esse medo. E esse medo vai gerando uma série de outros problemas. Essa criança não vai para a escola, então, quando a criança começa a faltar na escola, não começa, né, começa a prejudicar todo o seu lado cognitivo. Exatamente. Algumas vezes, eu pergunto, porque a gente teve um caso seríssimo também no colégio, e algumas vezes é super necessário a medicação, né, para alívio psíquico dessa criança.
Fora a terapia cognitivo-comportamental? É que assim, o nível de evidência das medicações em crianças é muito ruim, é muito pouco. Assim, quando você faz os ensaios clínicos, você observa que a medicação e o placebo estão muito próximos. Assim, a gente usa, né? Homeopatia, É fitoterápicos, que eu aromaterapia, tudo que tem Não, quando a direito. gente o que eu estou querendo dizer é assim, quando você faz um estudo clínico com medicação, você pega uma população X lá de sei lá quantos pacientes, randomiza em 2 grupos, quer dizer, randomiza, se separa aleatoriamente, e um vai receber a medicação e outro vai receber o placebo. E é duplo cego porque o paciente não sabe se ele está tomando remédio e o pesquisador também não. Quem sabe é o coordenador da pesquisa. Então, ele faz isso durante 2 meses, acompanhando, fazendo todos os... Porque você precisa saber se o remédio funciona e se os efeitos colaterais relatados são da medicação ou não. E aí, Porque o que se observou? o que se observa é que em crianças, a resposta à medicação é muito parecida com a resposta do placebo. Então, como primeira escolha para os casos leves e moderados em crianças, a gente usa a terapia. Só que às vezes a criança já está em terapia há 6, 8 meses Isso. e ainda se mantém E sintomática. muito sofrimento. Exatamente. Então, o que você precisa é rever o diagnóstico, se é realmente um quadro de depressão, ou se é uma depressão bipolar, ou se é uma outra condição. E, nesse caso, provavelmente você vai ter que entrar com medicação. E aí, não é só antidepressivo. Às vezes, você vai ter que entrar com estabilizador de humor. E aí entra muito o papel do especialista, porque não é qualquer profissional que vai conseguir fazer essa avaliação. Mas aí a gente está falando de uma condição mais grave, mais resistente. A grande maioria dos casos leves e moderados, eles respondem bem com a intervenção psicossocial, com a psicoterapia, com a terapia de família, com a orientação de pais, com a mudança no ambiente, isso no caso de crianças. Já adolescentes, eles respondem bem a antidepressivo, principalmente a fluoxetina, que é uma medicação muito usada, e o escitalopram, são as únicas medicações hoje aprovadas para tratar depressão em adolescente. Mas a gente usa outras medicações também, isso vai da experiência de cada profissional. É importante que haja um acompanhamento. É diferente, por exemplo, de você entrar com uma medicação e ver o paciente ali 6 meses, como acontece em algumas condições médicas. Eu tenho que ver o paciente muito perto no início. Sendo psiquiatra de criança e adolescente com a medicação, então reduz esse tempo. Normalmente adulto é a cada 6 meses mesmo, que de repente Não, vai. só Então. quando o paciente está estável. Quando está no início do tratamento, não. Uma outra coisa importante que eu não falei ainda é do risco do uso do antidepressivo em crianças e adolescentes. Então, não é que é uma medicação totalmente inócua. Você precisa ter certeza do diagnóstico, ver claramente a indicação e avaliar no início do tratamento, porque às vezes o paciente melhora alguns sintomas, por exemplo, fica mais ativo, mas a ideação suicida está lá. Então, você pode ter um risco aumentado de suicídio no primeiro mês de tratamento. Até melhorar esse sintoma, que é um sintoma da depressão, a ideação suicida, você precisa estar próximo, você precisa orientar os pais, você precisa investigar essa queixa. Você já pensou que a vida está muito difícil, que às vezes seria melhor você não existir? Essas perguntas indiretas, que às vezes alguns profissionais têm medo de fazer, porque acham que vai induzir, e é justamente o contrário, você vai tirar uma... Precisa investigar se Você ele tem precisa... alguma ideação ou não, né? E não pode ser uma pergunta direta. Você pensa, não, você já alguma vez achou que era melhor não acordar de manhã? Você vai perguntando, como é que você se vê adulto? Às vezes a criança fala, não, eu não vou crescer. Eu não vou me ver adulto, eu não tenho nada, né? Aquela coisa, um sintoma muito importante é a desesperança, não vejo possibilidade de melhorar. Aquilo é algo muito sério que você precisa Pacientes investigar. com distimia, isso é tão forte. Sim, porque ele não vê futuro, né? E aí, nesse processo, desenvolvendo outras... Você perguntou das 3 ansiedades, a ansiedade de separação, o TAG, né, que é a transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade para tudo, então é aquela pessoa tensa, preocupada. Como sofre, né? Quem Sofre, tem TAG, criança com doutor? TAG sofre muito. E a fobia social, seriam as 3 ansiedades mais comuns em criança e adolescente. Tem também o transtorno de pânico, mutismo seletivo, mas eles são mais raros. E para essas ansiedades, a terapia. A terapia como primeira escolha. Essa mudança do ambiente. E aí a terapia cognitivo-comportamental é a que tem mais nível de evidência, é aquela que responde mais rápido, porque ela vai no foco da questão, né? E a medicação, em alguns casos, vai ser necessária. O que mais que você pode orientar para esses pais ficarem mais atentos? Eu acho que assim, o mais importante, além de ficar atento, de perceber a mudança, é trabalhar o próprio preconceito, porque ainda existe muito preconceito, apesar de todas as campanhas, com a doença mental, com o adoecimento psíquico, como se
ter um adoecimento psíquico fosse algo relacionado à falta de religião, de Deus ou de fraqueza Mas de aí caráter. Mas ainda existe. Ah, você está sendo fraco. As pessoas têm vergonha. Tem vergonha de é um dizer. julgamento que beira a ignorância aí, né? A falta de E conhecimento, de isso não cultura. é só na população mais simples. Aliás, eu vejo muito mais resistência em pessoas de nível socioeconômico E mais tem uma alto. pesquisa aqui que no Brasil cerca de 20% das crianças e adolescentes apresentam algum transtorno psiquiátrico. Sim, sim, 20% das crianças no mundo, né? Na verdade, você tem regiões em que você vai ter uma incidência maior. Por exemplo, uma região de guerra, obviamente, a incidência vai ser muito maior. Mas se você pegar em parâmetros gerais, 20% das crianças e adolescentes têm algum transtorno psiquiátrico. O que significa isso? Que todos são graves? Não. Mas que são condições que teriam que ser avaliadas e tratadas. E aí vai desde tudo, né? Desde esquizofrenia, transtorno do humor, transtorno de ansiedade, toque, transtorno alimentar, TEA, tudo, né? A gente tem um pool grande de patologias. Tem desafiadoras, né? A gente falou com o seu parceiro no... Ah, não foi seu parceiro, foi outro psicólogo. A gente falou sobre TARI, né? Que também é muito comum em TEA, né? Que é o transtorno No alimentar, TEA ele é restritivo um sintoma, evitativo. né? O TARI é um diagnóstico e um sintoma dentro do TEA. Mas não só com quem tem TEA, né? Porque eu conheço Isso. muitas outras crianças e adolescentes que não têm TEA e têm TARI, né? Isso. É um tipo de transtorno alimentar. Mas conhecer faz tanta diferença, né, doutor? Para o pai, para a Faz. mãe, porque às vezes a gente trata aquilo como uma mania ou como uma birra ou como não sei o quê, por desconhecimento, e quando você conhece, você consegue compreender que vai além daquela, que não é uma mania, uma vontade, uma birra, né? Aquela criança realmente não consegue comer com determinadas texturas, Exato. determinada Ou tem temperatura. medo de passar mal. Isso. Quando a gente fala em transtorno, como eu disse para você, existe um padrão persistente daquilo. Então, não é uma coisa que aparece e desaparece. Então, por exemplo, não quero comer jiló. Ok, mas come outras coisas. Agora, a criança com TARI, por exemplo, ela tem uma restrição que é persistente, que limita ela de ter vida social. Ela não vai Sim. numa festa porque Não ela não vai vai comer nada. viajar com os amigos, Isso. não vai fazer a viagem do 9º ano, né? Exato. Projeto MED. E aí ela por vai se exemplo. privando, né? E quando, assim, só a gente está terminando, até queria falar um pouquinho daquele caso do menininho que matou lá os 23 animaizinhos num hospital veterinário que inaugurou recentemente. Mas eu nem observei muito, mas é um menino de 9 anos, enfim, tal. Acho que isso provavelmente assustou muito a população da pequena cidade e de todos nós que vimos aquilo, né? Como que aquela criança foi capaz de fazer aquilo? Não é nosso paciente, não podemos julgar, e mesmo que fosse paciente, não poderíamos analisar e nem comentar aqui. Mas o que eu quero dizer é como que os pais podem ficar atentos a esses sinais que demonstram essa mudança tão séria no comportamento, ou às vezes uma agressividade tão grande. Você falou de TOD, né? Que eu acho que é importante, a gente falou a sigla, mas porque eu e você conhecemos, mas os nossos ouvintes talvez nem imaginam do que a gente está falando. É né? que hoje em dia tem está bastante divulgado, mas até pouco tempo atrás a TOD não existe. TOD é TOD que a gente toma no café da manhã, né? Faz um essa coisa TOD de aí. TOD é falta de surra, é birra. Não, TOD é um transtorno, é um padrão persistente de comportamento opositor, vingativo e irritado. É uma criança que deliberadamente não aceita as regras das figuras de autoridade. E tem que durar pelo menos 6 meses. E é desafiador demais educar um Essa TOD. criança que você falou, é óbvio que a gente não tem como fazer nenhuma avaliação, mas Sim. o comportamento que ela teve nessa situação é um comportamento muito frequente em crianças com transtorno de conduta, que é uma condição mais grave que o TOD, onde existe uma quebra das regras sociais, a violação do direito do outro. Mas para a gente definir como transtorno de conduta, teria que ter um padrão. É que assim, uma criança de 9 anos sabe que aquilo é errado, sabe a dor que isso provoca, a não ser que ela tenha algum transtorno no neurodesenvolvimento, por exemplo, uma deficiência intelectual grave, que a capacidade de julgamento e crítica esteja comprometida, ou se ela estiver psicótica, se ela não tiver nenhuma alteração do juízo crítico de realidade, é importante uma avaliação adequada para definir se não se trata de um transtorno de conduta. Agora, muita gente ficou falando, mas ele é um psicopata? Não, a gente não fala em psicopatia em crianças nem em adolescentes. O diagnóstico de transtorno de personalidade social, que é a psicopatia, é a partir dos 18. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque é uma área, essa área dos transtornos do controle do impulso. É que qualquer pessoa que faz, as pessoas, hoje, né, todo mundo com as redes sociais acaba Fazendo diagnosticando todo diagnóstico. mundo, né, fazendo o diagnóstico. Então, tá vendo? Por uma questão de uma falta de conhecimento, as pessoas, muitas falam.
que era um psicopata, ou vai ser um futuro psicopata. Ou você não tem bola de cristal para definir isso. O que você precisa, sim, é uma criança que precisa ser vista. A grande questão é que essa área, por exemplo, dentro da psiquiatria, tem aquelas áreas que esbarram na justiça, nas leis, e essa é uma delas. Então, o que é que ele fez, ele sabia o que estava fazendo, vai fazer de novo, então avaliar a periculosidade. E no caso dele, inclusive, ele nem vai para a medida socioeducativa pela idade. A medida socioeducativa, que é a internação, por exemplo, numa fundação casa, em cada estado tem o seu, você tem que ter no mínimo 12 anos. Né? Então, tem mais essa questão. Então, que cuidados essa criança vai receber? Primeiro que gera uma contra-transferência, um sentimento muito ruim. Quem for cuidar dela tem que ser muito isento, tem que ser muito profissional e muito ético, porque se do contrário você vai fazer mais mal do que bem. Sim, sem dúvida. Né? Porque gera uma sensação, poxa, pensar numa criança que fez isso com os bichinhos inocentes, okay? Mas a gente está falando de alguém que também precisa ser cuidado. Com certeza, uma criança que precisa ser cuidada. Doutor, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que mensagem que você deixa para esses pais de adolescentes hoje em dia, dessa questão extremamente desafiadora? Bom, como eu sempre falei, cuidar de filhos, você tem 3 certezas. Você não sabe se ele vai ser bom aluno, se ele vai casar, te dar anel. Você não sabe nada disso. Você sabe que ele vai te dar trabalho, preocupação e gasto. Então, assim, os pais precisam estar muito cientes do desafio que é criar um filho no novo milênio, com toda essa demanda, com todas essas influências. Antigamente, os pais tinham maior controle sobre o que o filho estava fazendo. Hoje, dentro de casa, ele não consegue controlar. Está dentro do quarto, ele não consegue. Então, é um desafio. Então, aproxime-se do seu filho. Seu filho chegou pequenininho para você, esteja presente. Abra um espaço no seu dia, no seu horário, na sua semana. Não vá para o shopping com o celular para você ficar vendo rede social enquanto o filho está passeando com a babá. Brinque com ele. Crie um laço, porque isso vai fazer toda a diferença. Seja assertivo. Dê consequência para o comportamento inadequado, mas não seja punitivo. Então, tem várias coisas a serem feitas, mas é uma construção. Não existe uma coisa a ser feita e depois não precisa fazer mais. É que nem aprender na escola. Não é um dia que você vai na escola que você aprende tudo. É um todo dia fazendo lição, fazendo prova, estudando, que você consegue chegar ao que se tornar um adulto, se formar. Formar um indivíduo é um desafio muito bonito, mas ao mesmo tempo muito difícil. Muito difícil. E não tem escola de pais, né? Mas é o que você falou, vão estudar sobre. Hoje a gente tem a disciplina positiva. A gente tem muita informação, mas os pais têm que estar abertos, inclusive de rever os próprios conceitos, porque às vezes eles vêm com um modelo pronto, porque é aquilo que você falou. Na minha época não tinha. Tinha. Eu sofri bullying na infância e eu sofri, era muito ruim, era muito desagradável. Eu não tive nenhuma consequência mais grave, mas com certeza teve outros. A gente sabe que, por exemplo, esse tipo de violência é uma violência. O bullying, o cyberbullying, que é muito mais grave até que o bullying. Muito mais grave. É uma violência que precisa ser tratada, tanto a vítima quanto o agressor, porque o agressor tem características que necessitam de cuidado. Às vezes, esse agressor já foi vítima. Com certeza. Né? Então, estejam próximos dos seus filhos, crie uma rede de apoio, faça coisas boas, passeie, jogue. Interaja, né? Cria momentos, noite dos jogos. Exatamente, porque dá trabalho, mas é bom, é satisfatório, você aprende. Os pais têm que estar abertos a aprender com os filhos, porque os filhos vêm com uma carga de histórias próprias, né? Daquilo que eles vão construir e de características, né? Você vê parte de você no seu filho, mas ele vem com coisa que é totalmente dele. E resumindo também, gente, diante de qualquer sinal aí, fique atento à mudança de comportamento do seu filho, né? Mudança da irritabilidade, mudanças de hábitos, mudança na rotina alimentar, mudança na rotina do sono e tudo mais, e busque ajuda, né, doutor? Isso pode fazer toda a diferença. Onde as pessoas podem te encontrar? Eu tenho um Instagram, né? @Dr. Miguel Boarati. Tem um site. No site tem bastante material que eu venho produzindo já há algum tempo. É www.drmiguelboarati.com.br. Muito conteúdo bom no site, eu olhei. O site você viu também? Vi, lógico. Vi. Então, eu fui produzindo ao longo dos anos. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu tenho alguma ajuda, mas é... Vi seu site, te stalkeei, fiz tudo. Fiz lição de casa, adoro. Ai, doutor,
Obrigada por estar aqui conosco, por trazer essas informações tão relevantes. Eu sei o quanto é desafiador, né, educar aí as crianças, o quanto tem sido desafiador para os pais. Eu atendo muitas famílias, então a gente sabe que hoje tem os meus, os seus e os nossos, que é outro desafio, né? Os meus filhos, seus filhos, nossos filhos. As novas construções as familiares. novas construções familiares, a forma de educar de cada um, que cada um traz da sua história de vida e como vai passar isso. Mas eu acho que o principal é essa questão realmente da gente saber identificar aquilo que é normal de uma criança, que é um comportamento normal de uma criança, e aquilo que, de repente, pode vir a ser uma característica de um comportamento emocional ali, de um comportamento que possa vir a ser um transtorno depois. Ficar atento a isso, buscar ajuda, porque eu percebo muito, principalmente em adolescentes, sofrimento psíquico, né? Então, crianças vítimas de bullying, crianças que estão com algum transtorno, borderline, por exemplo, o sofrimento de uma adolescente borderline é absurdo, né? É intenso demais, né? E às vezes tudo pode passar, tá querendo chamar atenção. Não, gente, é um sofrimento psíquico importante que precisa de intervenção, que precisa de ajuda. E a terapia pode fazer grande diferença aí na vida dessas Quando pessoas. a gente fala que a pessoa precisa chamar atenção de uma forma dessas, é porque ela não tem repertório para chamar de um jeito positivo. Então, ela precisa fazer alguma coisa negativa. Isso. Então, é realmente alguém que tem uma restrição de repertórios e precisa ser trabalhado. Isso. Vamos atualizar o universo para você voltar aqui em 2025. Gente, já está no final do ano. Vamos fazer um brinde aqui. Atualiza o universo. Muito obrigada a todos que colaboram com o podcast Atualiza o Universo. Obrigada, doutor. Obrigado, eu.